né? Porque podia estar boa. E tem toda essa questão religiosa por trás também, que a gente não está citando também, né? Tem, porque o que acontece? Você tem todo um mundo islâmico, que é a maior parte do Oriente Médio, pega grande parte da Ásia também, pega uma parte da África. Isso que eu te falo, a gente respeita todas as religiões, ó. Gente, o Irã é enorme também, né? O Irã é do tamanho mais ou menos do estado do Amazonas, que é o nosso maior estado no Brasil. Tá. É que às vezes a gente acha que os países não são tão grandes porque a gente vive num dos maiores do mundo. O Brasil é muito grande, É né? muito grande. O Irã é gigantesco. Tá, e ali naquele outro verdinho é Israel. Isso. Gente, olha quantos países entre o Irã e Israel. E a gente está falando aqui de entre 1.500 e 2.000 quilômetros entre um. A distância é muito grande. Essa região é muito grande. Aí você tem vários países no meio, um deles ali em cima é a Síria, né? Tá. Então a Síria ficava mais, era uma das pontes que o Irã tinha para armar grupos ao redor de Israel, que esses sim conseguiam atingir Israel. Tá, entendi. Bom, estava funcionando dessa forma, os ataques. E aí Israel, nos últimos anos, teve aquele ataque terrorista em 2023, que inclusive até jovens numa rave foram mortos e sequestrados, lembram? Que foi, aí surgiu esses nomes que a gente, né, exato. Não tinha foi aí que ficou em alta, né? Hezbollah, isso são os grupos terroristas, né? Isso, que o Irã era acusado de armá-los, mandar armamentos para eles. Então, indiretamente, era o Irã que estava por trás. Essa é a acusação. Mas não provaram. Não provaram. Provaram. O que acontece é que ninguém assume, sim. mas de algum lugar vinham os armamentos. Meio que Irã jogava a culpa nos grupos para, tipo... Isso. E aí você então, esse ataque que teve nessa época, até pessoas da rave e tal, que ficou muito conhecido, também tudo faz parte dessa história que você está contando. Porque daí, o grupo que atacou Israel em 2023, outubro, que mataram jovens nas redes, sequestraram mais de 200 israelenses. Tanto é que eles têm cerca de 50 ainda lá na faixa de Gaza, que é um território perto de Israel, que não é de Israel. Lá tem um grupo que chama Hamas. O Hamas, Esse grupo Hamas é um dos grupos armados pelo Irã para atacar Israel por conta dessa relação entre Irã e Israel desgastada. E o Irã não atacando diretamente o Israel, mas armando quem o ataca. Os grupos. O Hamas é um desses grupos. Só que o que fez Israel em 2023? Falou, eu vou agir diferente agora. Israel é um estado altamente tecnológico, inclusive em armamentos. Falou, vou atacar esses grupos primeiro. Atacou o Hamas, ataca até hoje. Atacou o Hezbollah, que é um outro grupo que fica dentro do Líbano. Atacou os Houthis que ficam no Iêmen, que é um outro país próximo. Então eles ficam em outros países, eles não ficam no Irã? Não, no Irã não fica. Não fica no Irã. Armou esses grupos atacando Israel. Israel o que fez? Atacou fortemente esses grupos para combater e diminuir o poder deles. Nisso caiu o governo da Síria, que era ligado ao Irã, que era justamente o canal para chegar aos armamentos. Então azedou o caldo de uma vez. Aí o Irã ficou numa situação fragilizada. Israel organizou militarmente ataques, inclusive com drones e mísseis, matando as principais lideranças. Vocês acompanharam também. Sim. Saiu notícia toda hora. Morreu um general daqui, morreu um comandante do Hamas, morreu um do Hezbollah. Aí Israel se preparou, agora vão atacar o Irã. Vão atacar a origem do apoio. Eles foram primeiro nas pessoas importantes. Isso. E aí... Foram na estrutura primeiro, depois eles ficaram vulneráveis, né? E aí Israel tinha 3 objetivos em atacar o Irã. Bom, todos eles relacionados em o Irã parar de apoiar grupos que o atacam. Certo? Falou, vamos atacar agora a origem, o país que está apoiando esses grupos que me atacam. Né? Eu estou simplificando a história aqui para todo mundo entender o principal. Começou agora a atacar. E aí começou um ataque que era o seguinte, né? Todo mundo vai também lembrar. Atacava o Irã dava uma resposta atacando mais ou menos na mesma proporção e eles ficavam na mesma. Mandava um míssil, atacava uma instalação do Irã, o Irã dava uma resposta, atacava Israel também. Então aí mudou o jogo. Eles começaram a se atacar diretamente. De 79 até praticamente agora,
era tudo indireto nesses outros grupos, a guerra. Sim. Agora que não existia uma... Né? Agora era Agora é entre os diretamente, dois. sim. Só que em ataques pontuais. Não era, por exemplo, Israel ataca grupo terrorista Hezbollah. Agora é Israel ataca Irã. Ah. Exatamente. E como que eles fazem essa escolha dos lugares que eles vão atacar? Bom, você tem o Serviço Secreto Israelense, que é um dos melhores do mundo, eles têm agentes secretos na região e eles têm equipamentos altamente tecnológicos. Hoje em dia você tem satélites espiões que conseguem... É que aqui a gente está num lugar coberto, mas se não fosse, se você colocar um anel na calçada, o satélite consegue uma imagem de alta resolução daquilo lá do espaço. A gente está falando da guerra agora e de Israel, deve ter um satélite na nossa cabeça aqui. Tá, então aí eles monitoram tudo e eles escolhem lugares de militares, lugares específicos. Mas aí tem financiamento de outros países ou não? Ajuda de outros países? Depende do lado. No caso dos Israel, os Estados Unidos, no mínimo, por ano, dão 4 bilhões de dólares de apoio econômico a Israel. No mínimo. Esse é o padrão. Sim. Autorizado porque nos Estados Unidos tudo tem que ser às claras. Sim. Né? O Congresso que aprova, você sabe que não é tudo para o presidente. Lá tem que passar pelo Congresso. E às vezes mais do que isso, dependendo da necessidade. Outros países ajudam, mas principalmente os Estados Unidos. Tá. E aí... Você está entendendo? Começando a entender agora Agora eu estou entendendo tudo. Não, mas Sim, todo o contexto. E aí mudou a fase. Falou, bom, aí entrou nessa que eu tinha parado. Um atacando o outro, mas atacando só um respondendo para o outro. Aí o Irã, o que o Irã falava para a população? Israel mandou um míssil numa base nossa militar. Mas eu também mandei um míssil lá, ou mais do que isso, e destruí tais e quais coisas. Para dizer para a população que a gente responde. E às vezes Israel também precisando dar uma resposta, porque a população do país cobra. Olha, a gente tem que responder, a gente foi atacado. Estavam nisso. Nos últimos 15 dias mudou esse jogo. Israel organizou um ataque muito grande contra o Irã. Só que organizou quando? Quando já tinha desmontado o poder maior desses grupos terroristas, já não tinha mais a Síria apoiando, e ele, naqueles pequenos ataques que ele foi fazendo cirurgicamente, ele acabou com a grande parte dos radares iranianos, ele atacou bases e desmontou grande parte da proteção antiaérea de Israel, do Irã, para quando fizesse o ataque maior também tivesse mais condições. Deixou eles vulneráveis, eliminando essas coisas que ajudavam eles a terem proteção. Exatamente. Aí isso é uma estratégia militar. Para um ataque maior. É realmente uma coisa de inteligência. Mas aí foi aí que foi chamar o pai. Aí o pai acordou para todo mundo. Quando eu faço uma análise dessas, não tem análise religiosa, a gente faz uma análise técnica. Cada um de nós tem as suas preferências. Sim. Mas aqui eu faço sempre técnica.